Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa sétima aula de História de Israel. Lembrando que essa aula não substitui a aula do professor, nem a leitura da apostila. Hoje nós vamos falar de como era a vida social, econômica e religiosa na Palestina no tempo de Jesus. Também como aconteceu aos poucos a separação entre judeus e cristãos. Primeiro é importante lembrar que a vida daquele tempo era profundamente marcada pela religião. O Templo de Jerusalém ocupava o lugar central, o clero tinha grande importância na organização da sociedade. Os sacerdotes e os grandes partes ligados à aristocracia se revezavam no serviço do templo, realizando sacrifícios, ritos de purificação, orações e bênçãos. Os levitas também tinham funções importantes, como a música e outros serviços ligados ao culto. Isso mostra que a religião não era apenas uma parte da vida, ela organizava o ritmo da sociedade. Quando olhamos para a população, podemos imaginar uma espécie de pirâmide social. No topo estavam os ricos, ligados à aristocracia e o comércio em torno do templo. Depois vinha a classe média, formada por comerciantes importantes. E mais abaixo estavam os pequenos agricultores, artesãos, pescadores, operários e pastores. E na base estavam os miseráveis, pessoas sem posses, mendigos e escravos. Ou seja, existia uma desigualdade social bem forte. A família era patriarcal. Isso significa que o pai ocupava a posição principal dentro da casa. A mulher tinha sua vida muito ligada ao ambiente doméstico, cuidando dos filhos e da tarefa do lar. Os filhos eram vistos como bênção, porque garantiu a continuidade do povo. A educação era rígida, baseada na sabedoria e na lei. Os meninos aprendiam desde cedo o básico da tradição religiosa e depois da profissão. O casamento também era algo muito importante socialmente, unindo não só duas pessoas, mas também duas famílias. Outro ponto central eram as festas judaicas. As três grandes festas eram a Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos. Além do valor religioso, elas também tinham ligação com o ciclo agrícola. A Páscoa recordava a libertação do Egito, o Pentecostes era associado à aliança no Sinai e a festa dos tabernáculos lembrava um tempo do deserto. Essas festas reuniam o povo, fortaleciam a fé e mantinham viva a memória e as ações de Deus na história. Na economia e agricultura era a base de tudo. O trigo era essencial para a alimentação diária. A cevada era mais comum entre os pobres. Figo, oliva, uva também tinham um papel importante, tanto para a alimentação quanto para a produção de óleo e vinho. A pecuária era relevante especialmente por causa das ovelhas e cordeiros, que serviam tanto para alimentação quanto para sacrifício no culto. A pesca também era importante, principalmente em regiões como o Lago Tiberíades. Já o comércio era mais limitado e muitas vezes usava-se a troca direta de mercadorias. Agora nós chegamos a uma parte muito importante: a relação entre Jesus, o judaísmo e o surgimento do cristianismo. O material didático mostra que Jesus não apareceu para fundar uma religião totalmente separada desde o começo. Ele era judeu, vivia práticas judaicas, frequentava a sinagoga e o templo, e conhecia profundamente a lei. Mas ao mesmo tempo ele dava uma interpretação própria, colocava o foco no reino de Deus e criticava excessos ligados a uma observância legalista. Então, em Jesus existe ao mesmo tempo continuidade e ruptura. Depois da ressurreição, os primeiros discípulos ainda continuaram dentro do judaísmo. No início eram vistos como mais um grupo judaico, mas com o passar do tempo as diferenças foram aumentando, principalmente por causa da fé em Jesus como Messias, Filho de Deus ressuscitado. Além disso, a entrada crescente de pagãos nas comunidades cristãs tornou a separação ainda mais forte. As cartas de Paulo ajudaram muito nessa reflexão e reforçaram esse processo de distinção entre o judaísmo e cristianismo. Os evangelhos também refletem esse tempo de tensão. O texto complementar, ali no material didático, explica algo muito importante. Quando aparecem expressões duras, como os judeus ou outros certos grupos religiosos, isso precisa ser entendido dentro do contexto histórico do conflito entre a comunidade. O autor afirma que há traços de antijudaísmo, isto é, uma rivalidade religiosa, mas não de antissemitismo.
que seria um preconceito étnico contra o povo judeu. Essa diferença é fundamental. Os autores do Novo Testamento eram em sua maioria judeus e não pretendiam negar suas próprias origens. Por isso, não se pode usar os evangelhos para culpar todo o povo judeu pela morte de Jesus. O texto complementar é bem claro ao dizer que essas acusações indiscriminada não se sustenta. Também mostra que Paulo, mesmo reconhecendo o conflito, continua vendo Israel dentro do mistério da salvação, lembrando que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em resumo, compreender o tempo de Jesus exige olhar para a sociedade, a economia, a religião e também para os conflitos daqueles períodos. Só assim evitamos leituras superficiais. Estudar esse contexto nos ajuda a entender melhor Jesus, a origem do cristianismo e também as necessidades de respeito no diálogo entre cristãos e judeus até hoje. Muito obrigado a todos.